Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente em sua vida e na vida dos seus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. O sincero desejo do nosso coração é que você que ainda não é cristão, que você ainda não é evangélico, que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, você possa ser edificado e venha conhecer o conteúdo profético das Escrituras. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a nossa programação pela TV ou pelo YouTube, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, anote aí o número do WhatsApp, 99491-2293. Muito bem, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando a sequência dos eventos escatológicos. Vamos relembrar o que nós já vimos? Por gentileza, abre o mapa aqui para nós relembrarmos, recapitularmos o que já vimos. Nós estudamos sobre a morte, estudamos sobre o estado intermediário e demos início ao estudo desse mapa, não é? Nós já estudamos sobre a ressurreição dos justos, já estudamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, e vimos que, enquanto a igreja estiver participando desses dois eventos, aqui na terra ocorrerá exatamente o período sombrio da grande tribulação. No final da grande tribulação, nós estudamos acerca da batalha do Armagedon e estudamos também sobre a vinda de Jesus em glória, onde Jesus virá para pôr um fim nessa batalha do Armagedon, livrar a nação de Israel, julgar as nações e implantar o seu reino milenial. Inclusive, nós dedicamos vários programas para estudarmos sobre este evento aqui. Estudamos muitas profecias, o que é que a Bíblia diz sobre o milênio, quando será, como será o milênio, as características do milênio. Estudamos também sobre as escolas de interpretação, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, e assim nós dedicamos vários programas para estudar esse evento. Hoje nós vamos estudar sobre a última revolta de Satanás. Não sei se dá para você visualizar aí no mapa, mas é exatamente o evento que ocorrerá aqui no final do reino milenial. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, nós vamos perceber que após os 1000 anos de paz, Satanás será solto da sua prisão. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Abra a tela, por gentileza. Isso, muito bem, abra a tela, por favor. Por favor. Isso, agora. Muito bem, deixa logo eu explicar aí essa imagem, não é? Traz para cá, por favor, acho que vai ficar mais fácil nós explicarmos aqui. Então, aqui embaixo está representando o que? O reino milenial, não é? Um reino de paz, um reino de justiça. Aqui ainda não é o estado eterno, você sabe disso. O estado eterno nós vamos estudar posteriormente, porque o estado eterno só após o juízo final, o julgamento do trono branco. Mas aqui nós vimos aqui que uma das características do milênio é que haverá paz. Satanás estará preso, que não haverá guerra entre os homens, e que haverá paz até mesmo entre os animais. Os homens poderão viver, nós vamos ver aqui nessa imagem as famílias, pessoas convivendo aqui entre os animais. Isso aqui foi o que nós estudamos durante o período do reino milenial. Mas aqui aparece esse dragão aqui com 7 cabeças que representa o diabo, representa Satanás. Mais uma vez eu gostaria de lembrar que essa é uma imagem meramente ilustrativa, né? Por que é que nós colocamos aqui, a equipe de arte colocou esse dragão vermelho aqui com 7 cabeças? Porque a forma que Satanás é apresentado no livro do Apocalipse.
Existem vários títulos que é atribuídos a Satanás. Ele é chamado de Satanás, de diabo, antiga serpente, o dragão vermelho, vários títulos que ele é chamado, conhecido nas páginas da Bíblia. Mas no livro do Apocalipse ele aparece como um dragão vermelho. E aqui nós vimos que durante o milênio, durante os 1000 anos, ele estará preso. Nós vimos, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1 a 3, que Deus vai enviar um anjo forte e vai prender a Satanás. Mas, após os 1000 anos de paz, Satanás será solto da sua prisão. E aí, com certeza, não é, você já deve estar perguntando, por que é que ele será solto? Bem, tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo. Nada do que Deus faz é obra do acaso. Então, houve um propósito para que Satanás estivesse preso. E qual era o objetivo? Para que durante o milênio, durante o reinado de Cristo aqui na terra, Satanás não viesse tentar os homens, não viesse enganar as nações. Então, esse era o objetivo dele estar preso durante os 1000 anos. Mas ele será solto no final do milênio. E por qual motivo? É sobre isso que nós vamos estudar na nossa aula hoje. Vamos para a nossa primeira tela, por gentileza. Então, nós vamos perceber que após os 1000 anos de paz, justiça, prosperidade na terra, né, e muitas outras características, como alegria, enfim, muitas características que nós vimos, o diabo que estava preso, conforme estudamos lá no Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, vai voltar às suas atividades malignas. Para quê? Para tentar os moradores da terra. Esse texto, né, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, que você pode ler na sua Bíblia, mas a equipe de arte preparou aqui algumas imagens, junto com os textos bíblicos, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Então vamos ver o que é que diz a próxima tela, por gentileza. Versículo de número 7. Pode abrir. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, como você já sabe, nós cremos na literalidade do milênio. Nós cremos que os 1000 anos são 1000 anos no sentido literal, que literalmente Satanás estará preso. Assim, quando a Bíblia diz que ele será solto mais uma vez, nós cremos também na literalidade. Deus permitirá que ele seja solto mais uma vez. E quais são os motivos, quais são os objetivos pelos quais Satanás será solto? Nós enumeramos aí pelo menos 3 motivos. Vamos ver. Primeiro motivo, para provar ou para tentar aqueles que nasceram durante o milênio. Então, as pessoas que nasceram no milênio, nasceram Cristo reinando, né? Vamos para o mapa, por gentileza, para a gente entender melhor esse assunto. Então, nós vimos aqui que os homens que estiverem na terra no período da grande tribulação, os que estiverem vivos, serão julgados aqui no julgamento das nações. E adentrarão no milênio de que forma? Muito bem, corpos físicos e naturais. E nós dissemos que eles vão gerar filhos. Durante esse período haverá muita longevidade, as mulheres irão dar à luz, haverá casamento, então muitas pessoas vão nascer aqui. Então, quem entrou no milênio, ele foi julgado no julgamento das nações. Ele decidiu estar ao lado do povo judeu, estar ao lado de Cristo, por isso que ele foi e adentrou no milênio em corpos físicos naturais. Mas é interessante nós observarmos que aqueles que nasceram durante esse período, durante esses 1000 anos, eles precisam também ser provados. Então, observe que vai acontecer nesse período algo semelhante ao que ocorreu lá em Gênesis. Deus criou o homem perfeito. O homem não tinha natureza caída ou pecaminosa, mas havia o quê? Uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós cremos na literalidade. E qual era o objetivo daquela árvore? Era para que o homem fizesse a sua escolha entre obedecer ou não a Deus. Então, observe que nessa oportunidade aqui, os homens que nascerem aqui terão a oportunidade de fazerem a sua escolha, a sua decisão. Se eles vão
continuar servindo e seguindo a Cristo, ou se eles irão seguir a Satanás. Então, aqueles que nascerem aqui no milênio terão, digamos assim, uma forma de fazerem a sua escolha, a sua decisão, enquanto em vida se vão temer, adorar e servir a Deus. Como eles nasceram numa época em que Satanás está preso, nasceram no período em que Cristo está reinando, paz, justiça, prosperidade, alegria na terra, essas pessoas também precisam ser provadas, precisam fazer a sua escolha, a sua decisão. Essa é a primeira razão pela qual Satanás será solto da sua prisão. Em segundo lugar, nós vamos observar que Deus irá soltar a Satanás da sua prisão para mostrar que ele é simplesmente incorrigível. Abra a tela, por gentileza, para que os irmãos possam ver. Provar que ele é incorrigível. Vamos falar um pouco desse ser angelical, que foi criado por Deus perfeito. Quero lembrar aqui mais uma vez. Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz. Um ser belíssimo, perfeito. Mas que este ser angelical, como os demais, eles foram criados com livre-arbítrio, com direito de escolha. Nós já explicamos aqui em outras ocasiões que Deus não quer aquela adoração, aquele serviço que a pessoa seja programado para isso, como um computador ou como uma máquina que é programado para fazer algumas coisas. Não. Deus quer um louvor, um serviço e uma adoração de que forma? Voluntária. Então Deus Deus deu aos seres angelicais, bem como aos homens, o livre-arbítrio. E em determinado período da história, este ser belo, este ser perfeito, ele ficou insatisfeito com a sua posição. Nasceu no seu coração um sentimento de insatisfação, um desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Vamos ver lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, este ser angelical, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Eu já ouvi muita gente dizendo que Satanás queria ser maior do que Deus. Não. Porque ele, como é um ser inteligente, sabe disso, que Deus é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável. E esses atributos só quem possui é o Deus Trino. Satanás não queria ser maior do que Deus, mas ele queria ser adorado. Por isso ele arregimentou a terça parte dos seres angelicais para segui-lo, montou o seu reino. A partir de então, ele tornou-se o diabo e Satanás, né? Acusador, o tentador, o caluniador, como nos diz a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos perceber que ele também tentou a primeira mulher, Eva, seduziu, induziu a mulher a comer do fruto que Deus havia proibido. E de lá para cá, na história da humanidade, ele está em plena atividade. A Bíblia deixa bem claro que Satanás está solto, está em liberdade, está agindo no mundo. Os apóstolos nos ensinaram sobre isso, Jesus ensinou sobre isso. Ele é tão astuto que ele veio tentar o próprio Filho de Deus, conforme Mateus capítulo de número 4. Veja o que diz o apóstolo Pedro, 1 de Pedro, acredito que é capítulo 5, versículo 8, é isso mesmo, ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está em plena atividade. Mas o que é que vai acontecer? Volta para o mapa, por gentileza. Durante os 1000 anos, ele estará preso, não poderá agir nesse período,
não poderá mais tentar os homens, não poderá mentir, não poderá enganar. Mas depois de 1000 anos, depois que ele está preso durante 1000 anos, ele será solto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai enganar as nações. Ele ainda vai arregimentar homens para pelejar contra Cristo. Então, primeiro objetivo pelo qual Satanás será solto, para que ele possa tentar os homens, para que os homens façam a sua escolha. Segundo, Deus quer mostrar a nós, a cada um de nós, o próprio Satanás, que ele é incorrigível, mesmo estando preso depois de 1000 anos, quando ele estiver solto, voltará a tentar e a enganar os homens. Terceiro motivo, terceiro propósito pelo qual Satanás será solto, para mostrar quão pecaminosa é a natureza humana. Então eu volto a dizer que Deus nos criou perfeitos. Deus criou o homem perfeito. O homem não tinha natureza caída ou pecaminosa. Agora, depois que o homem desobedeceu, a natureza humana, tornou-se caída. O homem não perdeu completamente a imagem e semelhança de Deus, mas eu diria que essa imagem e semelhança ela foi afetada pelo pecado. E o homem herda agora essa natureza caída e pecaminosa, que é essa indução, esse desejo para o que é mal, para o que é pecaminoso. Então nós vamos perceber que o homem, os homens que estiverem na terra vão desfrutar desse período de paz. 1000 anos Cristo reinando na terra. Mas depois, volta para o mapa novamente, por gentileza. Depois de 1000 anos, mesmo desfrutando das benécias, das maravilhas, dos benefícios, dos privilégios do milênio, quando Satanás for solto, o homem mais uma vez vai se rebelar contra Deus. Vamos voltar para a tela novamente, só para nós recapitularmos. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 7, diz que depois de 1000 anos, ou seja, depois do milênio, Satanás será solto. 3 motivos. Primeiro, provar aqueles que nasceram durante o milênio. Segundo, demonstrar que Satanás é incorrigível, mesmo depois de 1000 anos. Ele vai tornar a rebelar-se contra Deus. E terceiro, para mostrar quão pecaminosa é a natureza humana. Mesmo depois de 1000 anos, Cristo reinando, o homem será enganado, mais uma vez, vai seguir a Satanás. Veja o que diz o versículo de número 8. Pode abrir a tela. Então, observe que nós estudamos aqui, baseado nas profecias acerca do milênio, que durante os 1000 anos não haverá guerras, os homens não vão mais guerrear. Nós vimos que uma das características do milênio é essa, que os homens deixarão de construir espada para construir foice, ou seja, instrumentos agrários, agrícolas. Nós cremos que durante o milênio, durante os 1000 anos, os homens, em vez de estarem gastando milhões com armas, com equipamentos bélicos, com treinamento de exércitos, o que é que os homens vão fazer? Vão investir na lavoura, na agricultura. A terra será fértil, haverá muita produção de alimentos. Mas depois do milênio, o que é que vai acontecer? Os homens vão se preparar mais uma vez para a guerra. Veja o que diz o texto, versículo de número 8. Pode abrir a tela, por favor. Diz assim, e sairá, quem sairá? Satanás, o diabo. O que é que ele vai sair para fazer o quê? Para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Muita gente costuma perguntar, quem é Gog e Magog? Posso dizer que são exércitos ou nações, ou líderes de nações que vão se rebelar contra Cristo depois do milênio. Há quem diga que é Rússia e China, mas não podemos comprovar isso. São apenas possibilidades. Os teólogos costumam dizer que é Rússia e China, mas eu não estou aqui afirmando, estou apenas dizendo que isso seja uma possibilidade. Volta para o mapa novamente, só para a gente reforçar uma informação para que não haja confusão. Não confunda, por favor, Batalha do Armagedon com essa batalha que haverá depois do milênio. A batalha do Armagedon é no final da grande tribulação.
esta última revolta de Satanás é no final do milênio. Há um período de aproximadamente 1000 anos de um para outro, não pode confundir. Então, por exemplo, nessa ocasião, o anticristo estará na terra e é ele que vai arregimentar as nações para destruir Israel. Nós estudamos sobre isso, a batalha do Armagedon. Mas observe que nessa ocasião aqui, são nações, são povos que vão se reunir para lutar contra o próprio Cristo. Então, o texto fala de Gog e Magog, que são nações ou líderes que vão se rebelar, seguindo, vamos dizer assim, uma tentação, uma sedução, um engodo de Satanás, vão se levantar para lutar. Mas lutar contra quem? Vamos ver o que é que diz o texto? Volta para a tela, por gentileza. Por favor, anterior ainda versículo 8, pode levantar? Muito bem. Então, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, já falei, nações, povos, vão se arregimentar, vão se unir para ajuntar em batalha. A pergunta é, contra quem é essa batalha? Que guerra é essa? Vamos ver versículo de número 9, por gentileza. Diz assim, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Qual é o arraial dos santos e a cidade amada? Jerusalém. Então observe que eles vão mais uma vez partir em direção a Jerusalém. Que coisa interessante. Agora observe que agora quem é que está em Jerusalém? É Jesus. Cristo reinando, porque isso será no final do milênio. Então Cristo ainda estará reinando. Mas o que é que vai acontecer? Diz o versículo 9 ainda. Desceu fogo do céu e os devorou. Talvez você pergunte, professor, por que aqui está no passado? Desceu. Em vez de assim, descerá. É porque aquela foi a visão de João. João estava lá na ilha de Patmos, teve aquela visão. Por isso que ele falou no passado. Mas essa batalha, com certeza, ela ainda não existiu. Ela ainda não houve. Isso aí será depois dos 1000 anos. Depois do milênio é que haverá essa batalha. Mas eu diria que a batalha nem vai haver. Haverá, vamos dizer assim, esse levantamento dessa nação, desses povos que vão tentar lutar contra Cristo, mas vai cair fogo do céu e os devorou. Versículo de número 10, para concluirmos a nossa aula hoje. Aí diz algo interessante. E o diabo, pode abrir a tela por gentileza, que os enganava, foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre. Onde está quem? A besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Abre a tela mais uma vez aqui, por gentileza, para nós mostrarmos essa imagem. Por favor, isso, obrigado. É claro que isso aqui é uma foto meramente ilustrativa, mas nós vamos perceber que quando Jesus vier, no final da grande tribulação, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Nós estudamos sobre isso. Capítulo 19, versículo de número 20 do livro do Apocalipse. Um dos objetivos da vinda de Jesus em glória é exatamente lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E quem é que será lançado aqui? Satanás. E eu gostaria de reforçar, de relembrar uma informação que nós já transmitimos aqui. A mitologia prega e ensina e mostra que lá no inferno, no lago de fogo, Satanás vai estar como que atormentando os homens, como se estivesse lá com um tridente lá atormentando os homens. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que é que a Bíblia diz. O diabo que os enganava foi lançado onde? No lago de fogo e enxofre. Quem é que está lá? A besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta. E o texto diz, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, é bom lembrarmos que Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão que aparece lá no livro do Apocalipse, ele não será lançado aqui para atormentar os homens, muito pelo contrário, para ser atormentado. E nós já dissemos aqui, que no que diz respeito a tempo, no que diz respeito a período de tempo, o sofrimento será igual para todos. Porque o lago de fogo, ele é eterno. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, quando nós estudarmos sobre o juízo final. Mas em termos de grau de sofrimento, com certeza, uns sofrerão mais do que outros.
Então, em termos de sofrimento, ninguém sofrerá mais do que Satanás. Por quê? Ele foi o primeiro ser a rebelar-se contra Deus. Foi ele que foi expulso do céu primeiro. Foi ele que arregimentou a terça parte dos seres angelicais. Foi ele que seduziu a mulher para que ela comesse o fruto. E na história da humanidade ele vem tentando os homens. E mesmo depois do milênio ele vai continuar seduzindo, tentando os homens. Então ninguém vai sofrer mais do que Satanás. Depois de Satanás, quem é que mais vai sofrer? Os anjos que se rebelaram, que seguiram Satanás. Os demônios, os anjos caídos, aqueles que seguiram Satanás, faz parte do segundo grupo que mais vai sofrer. E assim sucessivamente. Então, é nessa ocasião que chega o momento, a ocasião de Deus julgar a Satanás. Muitas pessoas mandam pergunta para nós, professor, por que que Deus não acabou com Satanás ou não lançou ele no lago de fogo? Bem, Deus tem um tempo para todo o propósito. E será exatamente nessa ocasião, depois do reino milenial, quando Satanás se rebelar e levar muitos homens a se rebelar contra Deus e contra Cristo, é nessa ocasião que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre.